Político bolsonarista é uma classe que precisa ser urgentemente estudada. Eles são considerados os políticos do já teve. Já teve passagem por roubalheira, já teve passagem por estupro, já teve passagem por carro apreendido, por ter o carro entupido de droga e dirigir bêbado, já teve passagem por agredir a esposa, já teve passagem por agredir os filhos, já teve passagem por tudo quanto é coisa de ruim. Alguns deles conseguem tirar lucro, eles se tornam pastores das igrejas neopentecostais, que são os pastores ali alegres, felizes, né? Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui é onde eu vivo, claro que não são todos os pastores de igrejas neopentecostais. Eu estou falando apenas dos que eu conheço pessoalmente, já apertei na mão, conheço e que tem envolvimento com política. 100% dos que eu conheço e tem envolvimento com política são tudo malandro, todos 100%. Né? Inclusive alguns entraram na política em 2018, saíram em 2022, nunca mais vão entrar. Tentaram criar uma identidade própria, se dissociando do Bozo, do Bolsonaro, não deu certo, porque aqui tem que ser Deus, pátria, família e liberdade, mesmo no discurso. Né? Um dos exemplos aqui, um político jovem, né? Diz ele que se considera pastor, né? Ou seja, tinha filho, esposa, traía a esposa com outras pessoas, né? Alguns dizem que traía com homem, traía com mulher, mas é uma questão sexual dele, não tem nada a ver com isso, né? Mas ele gratinava a filhinha dos fiéis também, do amigo que era da igreja dele, gratinava, né? Aí vai pro discurso de rede social até hoje, porque Deus, a família, o carnaval é coisa do capeta. Vontade de pegar a cara desse sujeito e pá, porra, vagabundo, vem com um discurso chinfrim e dá certo nesse tipo de coisa na política. Tem gente que bate palminha, pegar um fiel de um cara desse, pá, porra, não é possível você não ter vontade de fazer isso às vezes também. Eu sou um cara semi-pacifista, com radical extremista político da direita, eu sou radical extremista também. Por quê? Ele só entende esse tipo de linguajar, gente. Ele só respeita o linguajar que ele tenta reproduzir para os outros. Então a gente tem que ser mais radical do que eles, com eles, né? Então, para um louco e meio. É isso que vai dar certo. Esse é o antídoto. É por isso que eu defendo o radicalismo da esquerda, para atender a esse tipo de radical, né? Esse tipo de discurso do falso moralismo de goela, conversa fácil. Essa turma pode ver, o passado deles é tenebroso sempre. E aí eles encontram na política o discurso fácil do falso moralismo de goela. Do bandido bom é bandido morto. Tá, mas como é que faz para resolver o problema da bandidagem? Bandido bom é bandido morto. E todo mundo... Hitler fazia muito isso lá na Alemanha. Né? Por isso que eu digo, é o político do já teve. Eles já tiveram passagem por tudo quanto é coisa ruim. Como é que faz para resolver o problema sério do Brasil? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, o eleitor. Adora isso, né? Antes chora a mãe dele do que chora a minha mãe. É impressionante. Nesse carnaval finalizando, né? Hoje terça-feira, amanhã quarta-feira de cinzas. Boa parte da população amanhã já começa a trabalhar, a vida volta ao normal, principalmente a partir de quinta-feira. Mas neste carnaval, o Gustavo Gayer, um dos muitos bolsoafetivos, né? É aquilo que eu digo, nem todo eleitor do Bolsonaro é safado e bandido. Não é todo. Agora, todo bandido, safado, sem vergonha e vagabundo que eu conheço é eleitor do Bolsonaro. Se Gustavo Gayer começou o carnaval, ele começa dizendo, o carnaval é um período do Brasil onde eu menos tenho esperanças no Brasil, porque o pessoal cultua o capeta, algo desse gênero. Pois é, Gustavo Gayer, eu vou ter que concordar contigo. O período de carnaval me faz ficar muito triste mesmo, porque eu relembro de vagabundos que dirigiam alcoolizados, com o rabo entupido de droga e de cachaça, de bebida, e atropelam e matam pais de família. Para quem não sabe, o Gustavo Gayer, no ano de 2000, ele atropelou, com o rabo cheio de cachaça, de álcool, ele atropelou e matou 2 indivíduos. Um terceiro ficou tetraplégico nesse acidente. Isso no ano de 2000.
Não satisfeito, ele estava alcoolizado, bêbado, mamado, fugiu do lugar para demonstrar o quanto ele é um ser humano desprezível, ele fugiu do lugar. Né? Mais recente, em 2015, teve o carro apreendido, um carro cheio de drogas, lá entupido de cachaça de novo. Né? Teve o carro apreendido. Aí depois é fácil vir com o discurso fácil do político sem vergonha, bolso afetivo. É por isso que eu digo, nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido sem vergonha. Agora, todo bandido sem vergonha que eu conheço é eleitor do Bolsonaro. Político, idem, né, gente? E você que está aí me assistindo, assim como eu, também fica triste nos períodos de festas, como o Carnaval, por relembrar dos vagabundos que dirigem bêbado e atropela e mata pai de família. Eu não estou dizendo que um acidente grave com morte não pode acontecer na vida de qualquer um. Amanhã ou depois, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer comigo. Agora, o que não pode acontecer? O Dr. Roger entupir o rabo de droga e de álcool, atropelar as pessoas e matar uma pessoa. Isso não pode. Não pode. Tem que apodrecer na cadeia. Aliás, tinha que ter pena de morte para esse tipo de situação. Essa é a minha opinião e não vai mudar. Porque assume o risco ao beber, né, os reflexos ficam alterados, assumir o risco de beber e atropelar um sujeito, um pai de família, uma criança. Agora, acidente da vida cotidiana, isso aí pode acontecer amanhã ou depois comigo, enfim, só nunca vai acontecer com o Dr. Roger. Entupir o rabo de droga, de cachaça e ir dirigir bêbado, matar os outros na rua. Isso não. Então, a gente precisa separar aqui o joio do trigo. E o joio a gente sabe aonde que está e o trigo a gente também sabe aonde que está.